Olá, meu nome é Luá, eu sou aluna da pós-graduação da Unesp de Rio Claro e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os órgãos vegetativos das plantas. Então, assim como no homem e nos animais, as plantas também possuem células, tecidos e estruturas organizadas. E essas estruturas elas vão se diferenciar nos diferentes grupos de plantas. Aqui a gente vai focar principalmente no grupo das angiospermas. Então, nesse grupo, a gente consegue observar os órgãos reprodutivos e os órgãos vegetativos. Como órgãos reprodutivos, a gente tem a flor, o fruto e semente, e como órgãos vegetativos, temos a folha, o caule e a raiz. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as principais funções, estruturas e tipos dos órgãos vegetativos. Começando pela raiz, a raiz tem como função a fixação. Ela vai fixar a planta no solo ou em algum outro substrato. Vai também ter uma função de absorção. Ela vai absorver água e nutrientes do solo. E vai fazer a condução dessa água e desse nutriente para a parte aérea da planta. Além disso, tem algumas raízes que possuem a função de reserva, porque elas fazem o armazenamento de substâncias nutritivas, como por exemplo a batata, a cenoura e a beterraba. Aqui a gente consegue observar as estruturas da raiz, que é a coifa, a zona de crescimento, a zona pilífera, a zona tuberosa, a raiz lateral e a zona principal. A coifa ela é constituída de células mortas e sua principal função vai ser proteger a região meristemática do atrito com o solo. Logo acima da coifa a gente tem a zona de crescimento. E essa zona de crescimento ela é dividida em duas regiões. Uma do meristema apical, que é uma região de divisão celular, e uma região de alongamento celular. Essas duas regiões vão ser então responsáveis pelo crescimento radicular, pelo desenvolvimento da raiz. A zona pilífera, ela contém pelos, mas não vamos confundir esses pelos com os pelos dos animais que possuem queratina. Esses pelos, eles são pelos absorventes, eles vão ser responsáveis pela absorção de água e de nutrientes minerais. A zona tuberosa, ou zona de ramificação, é a zona de que partem as raízes secundárias que auxiliam o suporte da planta e a absorção de água e de nutrientes, como por exemplo a raiz lateral. A zona principal ela vai conter a raiz principal. Os tipos de raízes que a gente tem o tipo de raiz fasciculado e o tipo de raiz axial ou pivotante. No tipo de raiz fasciculada, a raiz principal geralmente tem vida curta. Então, esse sistema radicular ele vai ser composto por raízes adventícias que vão se ligar diretamente ao caule. Enquanto que no sistema axial ou pivotante, a gente vai ter uma raiz principal visivelmente diferenciada. E dela vão partir a raiz secundária e a raiz terciária. Esse tipo de estrutura radicular ele é importante para atingir grandes profundidades do solo, enquanto que as raízes fasciculadas, por elas serem mais superficiais, elas vão se agarrar mais ao solo, elas vão ser importantes para combater a erosão do solo. O caule. O caule ele tem uma função de suporte, então ele vai suportar a parte aérea. Ele vai suportar de forma que vai fazer com que direcionar as folhas numa maior captura de luz para a realização da fotossíntese. Além disso, ele também tem função de condução da seiva elaborada e da seiva bruta, como a gente pode observar aqui nesse experimento ao lado, em que as rosas brancas foram colocadas em água com anilina rosa e anilina azul. Então, após um tempo, é possível observar que as pétalas dessas rosas se tornaram de coloração rosa e azul, por causa da condução dessa água com anilina para a parte aérea. Então, como ocorre a condução de substâncias pelo caule? O transporte de seiva nas angiospermas ocorre através do xilema e do floema. O xilema ele vai transportar então a seiva bruta da parte radicular até a parte aérea a partir dos seus vasos lenhosos.
Esses vasos lenhosos, eles têm um diâmetro bem fino, eles são bem estreitos para que haja uma grande pressão e o fluido consiga atingir os níveis mais altos da planta. Enquanto que o floema, ele é constituído pelos vasos liberianos, que vai fazer então o transporte da seiva orgânica ou seiva elaborada para toda a planta. Então, o floema ele vai ser responsável pelo transporte tanto para a parte aérea quanto para a parte radicular da planta da seiva elaborada. Quais as estruturas que a gente tem do caule? A gente tem o ápice do sistema caulinar, que é constituído por células indiferenciadas. Essas células então sofrem multiplicação e vão permitir então o crescimento do caule. Os nós, eles são responsáveis pelo desenvolvimento da folha e duas regiões, e a região entre os dois nós é chamado de entrenó. O caule, ele tem diversos tipos, ele pode ser subterrâneo, aquático ou aéreo. Os caules subterrâneos, eles vão crescer abaixo da superfície do solo. Eles podem ser considerados como tubérculos, rizoma e bulbo. Tubérculos são aqueles caules que possuem uma grande reserva nutritiva. Um exemplo que a gente tem é a batata inglesa, que é utilizada na nossa alimentação. O rizoma é um caule que vai crescer horizontalmente abaixo da superfície do solo. Um exemplo de rizoma que a gente conhece muito bem é a bananeira. Então, aquela parte que vocês veem acima da superfície do solo são suas folhas. Agora, o bulbo, ele possui um caule extremamente reduzido. Então, a parte que a gente vê, por exemplo, da cebola acima, que a gente corta para temperar os nossos alimentos, são as folhas modificadas desse caule que fazem então a proteção de sua gema apical. Os caules aquáticos caracterizam-se por se desenvolver dentro da água durante toda a sua vida, durante toda a vida da planta. Eles podem ser submersos ou flutuantes, não necessitando de uma grande rigidez. Um exemplo disso são as elógias, que são plantas aquáticas. Os caules aéreos constituem a maioria das plantas que a gente conhece. Eles podem ser eretos, aqueles que crescem verticalmente ao solo, que são as árvores, as palmeiras e o bambu. Os trepadores, que vão precisar utilizar de um suporte para poder crescer e se desenvolver, como por exemplo o chuchu, a maracujá e a uva. E os rastejantes, que são aqueles caules que vão crescer horizontalmente acima da superfície do solo. Como exemplos de um caule rastejante, a gente tem a melancia e o morango. Agora a folha. A folha possui diversas funções, como a fotossíntese, a respiração e a transpiração. Então, na fotossíntese, a água e os sais minerais eles são capturados pelas raízes. A seiva bruta, então, é distribuída pelo xilema para todas as partes da planta. Parte da água é evaporada pelos estômatos das folhas, ocorrendo o processo, então, da transpiração. E parte da água, juntamente com o gás carbônico e com a luz, vão fazer parte do processo de fotossíntese. Esse processo, então, ele vai liberar o gás oxigênio. O açúcar produzido a partir da fotossíntese, então, ele vai fazer parte da seiva elaborada, que vai ser distribuída pelo floema para toda a planta. Partes da folha. Como parte da folha, a gente tem o pecíolo, que vai fazer então a ligação entre o caule e a folha. Na folha, a gente tem a nervura central e as nervuras secundárias, pelas quais passam os vasos condutores. E a lâmina foliar. Se a gente fizer um corte transversal da lâmina foliar, a gente vai perceber que a lâmina foliar possui diversos tipos de células, como por exemplo a epiderme superior e inferior, que fazem a proteção da lâmina foliar, e os parênquimas palissádico e lacunoso, que fazem parte do parênquima clorofiliano, em que suas células apresentam paredes delgadas com numerosos cloroplastos. Então este vai ser o sítio da fotossíntese. Então, por isso que a lâmina foliar ela está extremamente envolvida ao processo fotossintético. Aqui a gente tem um exemplo de uma folha que ela não possui pecíolo, que ela vai possuir uma bainha, que é uma base expandida da folha que envolve o caule.
Essa bainha está presente, por exemplo, no milho. Agora, as folhas podem ser também modificadas para exercer determinadas funções, como, por exemplo, as brácteas. As brácteas, elas são folhas modificadas, como, por exemplo, aqui nessa planta Três Marias. Então, essas folhas elas têm uma coloração bem intensa e são bem viscosas para a atração dos polinizadores. As folhas também podem ser modificadas em espinhos. E esses espinhos no cactus, eles vão ser importantes para evitar uma perda excessiva de água em ambientes muito áridos e também para evitar a predação. As folhas modificadas também estão presentes nas plantas carnívoras, pois essas plantas elas vivem em ambientes muito pobres em nutrientes, então elas precisam de outro recurso de nutrição. E então elas vão utilizar suas folhas modificadas para a captura de insetos para a sua nutrição. Então a gente viu até agora que as plantas elas devem obter do meio as substâncias básicas e essenciais para a realização das reações bioquímicas necessárias para o seu crescimento e metabolismo. Então elas vão retirar do solo os elementos químicos que são essenciais e úteis para elas. Porém, nem sempre no solo tem apenas os elementos que são essenciais e úteis para elas. Pode também ter elementos químicos que são tóxicos para elas, como por exemplo o cádmio, o zinco e o alumínio. Então vou falar um pouco agora para vocês sobre a relação do alumínio com as plantas. Em solo neutro, o alumínio está presente na forma estável, na forma de aluminosilicatos. Porém, no solo ácido com intemperismo, esse alumínio que estava na forma estável no solo neutro, na forma de aluminosilicatos, ele vai ser liberado para o meio, então ele vai ficar na forma livre. E as plantas, ao absorverem esse alumínio pela sua raiz, vão ter prejuízo, vão ter dano, sofrer danos. Então, o vegetal ele não vai se desenvolver. A planta não vai se desenvolver. Então, vocês já ouviram falar que muita gente coloca, às vezes, o calcário no solo, quando ele está muito ácido? O calcário é para quê? Para tornar o solo neutro, para impedir que esse alumínio ele fique na forma livre. Esse calcário é principalmente usado em plantações como soja, trigo e milho. Então, onde podemos encontrar esses solos ácidos? Esses solos ácidos constituem 30% da crosta terrestre. Eles podem ser encontrados nas áreas tropicais úmidas e na região boreal. E quais as comunidades de plantas que a gente encontra nesses solos ácidos, então? Tem a floresta de tundra, a floresta tropical úmida, que é a Mata Atlântica aqui no Brasil, floresta tropical na África subsaariana e na Nova Zelândia. Então, a gente é interessado em saber se a planta ela acumula apenas alumínio em suas folhas ou se ela pode acumular em diversos órgãos também e tecidos, a gente resolveu estudar isso em uma planta nativa do Cerrado. Então a gente escolheu a Miconia albicans, que é comumente chamada de canela de velho. É uma planta, é uma espécie herbácea que já foi estudada e sabe-se que ela tem uma grande concentração de alumínio em suas folhas. Nosso local de estudo foi aqui em Tirapina, no interior de São Paulo, e a gente foi para campo então e coletou diversas estruturas da Miconia albicans, desde o botão floral até o fruto maduro, desde o botão foliar até a folha senescente, que a folha senescente é aquela que cai no solo, que é a planta mais velha, até o rácimo, que é a estrutura que segura, que dá sustentação à inflorescência da micônia. Estudamos também a casca da micônia, o caule da micônia e a raiz da micônia. Então a gente foi lá, coletou tudo para quantificar o alumínio em cada uma dessas estruturas. E o que a gente encontrou foi que a maior concentração de alumínio ela esteve presente nas folhas senescentes, que eram aquelas folhas que caíram da árvore, da micônia. Posteriormente, as folhas senescentes, o órgão que mais acumulou alumínio foi a casca da árvore, seguido então pela folha madura, tá certo? Então, a gente pode concluir a partir desse estudo que não é apenas na folha madura em que
o alumínio ele está presente em diversos outros órgãos e tecidos e principalmente em maior concentração na folha senescente, que é aquela folha que cai, e na casca da árvore, certo? Eu agradeço a atenção de todos, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!